E aí, pessoal, hoje eu quero bater um papo sobre um conceito que vem ganhando cada vez mais espaço no mundo da inteligência artificial: a destilação de conhecimento. Se você já rodou modelos pesados em seu computador, você já deve ter visto que o computador sofre um pouco para rodar esses modelos. E a gente tem ainda um outro problema, que é que a IA de ponta custa caro. Para ter uma ideia, só a infraestrutura para colocar um desses modelos para funcionar já pode passar de $500 milhão em projetos maiores. Então entra a pergunta: como a gente consegue aproveitar o que esses modelos sabem, mas sem carregar esse peso todo junto? Foi aí que em 2015 o Geoffrey Hinton, que aliás é um dos nomes mais importantes da inteligência artificial e ganhou até o prêmio Turing, propôs uma ideia brilhante: destilar o conhecimento de um modelo maior em um modelo menor. É como se a gente fizesse um modelo maior, o professor, ensinar tudo o que sabe para um modelo menor, o aluno. Esse foi o artigo em que foi proposto o conceito, e ele foi proposto inicialmente em redes neurais, mas hoje é aplicado até em LLMs. Aqui nós temos um exemplo que deu certo, que é o Distilbert. Com a destilação, o Distilbert ficou bem menor e mais leve, mas ainda manteve uma performance excelente. Veja aqui os parâmetros, que o BERT base tinha 110 milhões, enquanto o Distilbert tinha 66. E a inferência também diminuiu, o tempo de inferência diminuiu, ou seja, o Distilbert é mais rápido do que a versão base. A performance ela é quase a mesma, não perde muito. Em compensação, o tamanho é bem menor, então o Distilbert é mais vantajoso para se usar. Ok, mas como isso funciona na prática? Bom, primeiro a gente pega o modelo professor e roda ele num conjunto de dados. Dados esses que serão perguntas de diferentes áreas que o modelo professor vai responder. Só que em vez de ele só dizer qual é a resposta certa, ele vai dar uma distribuição de probabilidades. Tipo, nesse exemplo, nós pedimos para o modelo classificar as frases dadas a ele como entrada em positivas, neutras ou negativas, ou seja, uma classificação de sentimentos. Ele disse a positiva tem 82% de chance, a neutra tem 12% e a negativa tem 6%. Isso são chamados de soft labels, ou seja, probabilidades suavizadas. Um outro tipo de probabilidade que a gente pode usar que são os hard labels, que eles ocorrem quando a temperatura do modelo está baixa, por exemplo, temperatura 1. Os soft labels, que é o que a gente usa na prática, são temperaturas entre 2 e 5. No artigo do Hinton, ele argumenta que a melhor temperatura fica entre esse intervalo porque isso aumenta a generalização. Porque, veja, na destilação a gente já perde um pouco do conhecimento do professor. Se a gente só fica dizendo qual é a resposta certa, a gente vai perder ainda mais esse conhecimento, porque generaliza pouco. Veja um exemplo mais palpável. Bom, aqui primeiro o argumento que o Hinton usa, que as soft labels carregam muito mais informação do que os hard labels, mas um exemplo mais prático é se uma criança pergunta qual animal é o leão, e a gente só diz esse aqui é o leão, beleza, ela vai decorar que isso aí é o leão. Mas se você disser que esse tem 90% de chance de ser o leão, 7% de chance de ser tigre e 3% de chance de ser gato, ela não só aprende o que é um leão, mas passa a ter uma noção mais geral do que são os outros animais. Ela aprende a generalizar. E é importante que o modelo aluno aprenda a generalizar, porque a gente diminui a perda de conhecimento. Então, beleza, a gente aqui tem um pseudocódigo, que é o seguinte. Primeiro a gente vai pegar os logits do professor. Logits são números reais, são distribuições de números reais em que quanto maior o número, maior a chance daquela ser a resposta correta segundo o modelo. Porém, esses números eles não são normalizados, não estão entre um intervalo. Então, a gente passa esses números numa função softmax, que é a função de ativação, para que esses números se tornem probabilidades, ou seja, entre 0 a 100. Aí a gente passa a temperatura e com isso nós temos os soft labels do professor. Fazemos esse mesmo processo para o aluno e pegamos as probabilidades do aluno. São os soft labels do aluno. Com isso, a gente pega tanto essas probabilidades do professor e do aluno e coloca em uma função de perda, que a gente está usando aqui a divergência KL. E aí a gente deixa isso em um loop, de modo que a perda seja diminuída, chegando até zero, ou seja, o comportamento do aluno se torna o comportamento do professor. Um exemplo prático é, primeiro a entrada, qual é a capital da França?
Aí a gente tem que os soft labels do professor são 88% para Paris, 6% para Lyon, 6% para Marseille. Os soft labels do aluno, inicialmente fraco, são totalmente divergentes. A gente aplica isso na função de perda, coloca num loop, até que o aluno comece a prever exatamente como o professor previa, ou seja, ele ganhou o comportamento do professor. Ele aprendeu a imitar o professor. Essa é a arquitetura básica da destilação. A gente tem o dataset, que é passado tanto para o estudante quanto para o professor. A gente pega tanto as probabilidades do estudante quanto as probabilidades do professor, coloca as duas probabilidades em função de perda e deixa isso em um loop, até que a função de perda resulta em zero, um valor muito próximo de zero, ou seja, o comportamento do aluno se tornou o comportamento do professor, ele aprendeu a imitar o professor. Esse vídeo é mais teórico, mas nos próximos nós vamos ver o código em si, desde a destilação de rede neural até uma destilação LLM.